Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Vamos projetar no livro de Lucas, no versículo 11 ao 17. Lucas 7, 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Diga graças a Deus. Boa noite a todos. O tema dessa mensagem é a restituição da esperança. Sabe uma coisa que eu aprendo com esse texto fala muito ao meu coração, eu me identifico muito com essa história. É que a ressurreição do filho da viúva de Naim significa para nós a restituição de algo que perdemos e jamais veremos a possibilidade de termos de volta. A restituição do riso e da alegria no coração de todos os que acham angustiados por causa de uma perda. A Bíblia fala que Jesus ele ia com a multidão no sentido do sul de Nazaré, quando a Bíblia relata que ele passa por uma cidade chamada Naim. E a cidade, o significado de Naim do hebraico significa agradável, né? Eu creio que seja porque ela devia ser uma cidade de um tempero, de um clima bem agradável, um clima assim como o nosso. E a Bíblia não fala muito a respeito de que Jesus ficou lá nessa cidade ou que ele fez outros milagres. A Bíblia fala só especificamente desse fato que aconteceu, do enterro de um filho único de uma viúva. E o que nos leva a crer que Jesus foi àquele lugar especificamente para ressuscitar o filho daquela mulher. A Bíblia diz que ele ouve o choro e ele vai até ela, né? Apesar de ela viver numa cidade agradável, o tempo e o momento que ela estava vivendo era terrível, porque morria ali com ela a única esperança dela, né? A mulher, quando ela ficava viúva, ela era como se ela não tivesse mais esperança. Ela não tinha oportunidade de trabalho. Muitas delas elas eram analfabetas, elas não tinham aposentadoria. Isso tudo são coisas dos tempos modernos. E aqui nesse caso, a única esperança daquela mulher era o filho dela. Era o filho dela. Aquele filho que ia ajudar na casa, ia trabalhar, ia manter, ia prover. E o interessante é que Jesus, ele observa e ele vai até aquele lugar. E eu aprendo que Jesus, ele se aproxima de nós. Ele tem compaixão de nós. Ele nos toca e ele realiza um milagre em nossas vidas. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Jesus, ele se compadece daquela viúva. Jesus caminhava e uma multidão o seguia. Imagine só vocês, Jesus vinha vindo com uma grande multidão, e aquela multidão ela vinha cheia de fé, cheia de esperança, porque eles estavam vendo sinais, eles estavam vendo milagres, eles estavam vendo maravilhas. E a Bíblia fala que do outro lado estava saindo a porta da cidade de Naim uma outra multidão, mas aquela multidão, uma
multidão triste, uma multidão que carregava a morte. Olha só que coisa, olha só que contraste. Jesus carregava a vida e aquela mulher carregava a morte. E aqui foi o encontro da vida com a morte, da alegria com a tristeza, da esperança com a angústia, sabe? E aqui eu quero começar a palavra dizendo para você nessa noite: não chore, né? Eu não sei qual a área da sua vida que está morta, quantos seus sonhos estão mortos, quais dos projetos você pensa que não irão se cumprir, o quanto seu coração está angustiado. Mas hoje Deus manda te dizer: não chores, Jesus vai restituir a sua alegria, seu riso. Jesus irá tirar toda a sua angústia causada por uma perda e vai te devolver esperança. Dê um glória a Deus bem forte aqui nesse lugar, porque esse é o nosso Deus. Deus manda nos dizer nessa noite: não chore, queridos. Jesus, Ele sabe tudo, Ele tem o controle de tudo. Ele chega, Ele vê aquela multidão triste, angustiada, Ele chega aqui até aquela mulher. A Bíblia diz que Ele tem compaixão dela. É isso que Jesus faz conosco. Jesus, Ele tem compaixão de nós. Jesus, Ele sabe que a gente está passando os dias difíceis. Ele sabe aqueles sonhos que talvez a gente está jogando para debaixo do tapete, aqueles sonhos que a gente não consegue mais avançar, a conquistar, aquele tempo que a gente fica angustiado, entristecido. E Jesus, onde Jesus chega, Ele traz para nós esperança. Ele traz para nós, Ele restitui a esperança, a alegria. Ele traz para nós uma certeza de que o nosso amanhã será melhor. E Ele diz para aquela mulher: não chore, não chore, porque Ele ia devolver a esperança daquela mulher. Sabe, a segunda coisa que eu aprendo aqui nessa noite é que Jesus traz de volta o filho da viúva. A Bíblia diz que Jesus chega e toca no caixão, Ele toca no esquife. E Ele dá uma ordem, diz assim: jovem, se levante. Prontamente aquele jovem se levanta, se senta, conversa com Jesus. E ele entrega ele para sua mãe. Por que eu disse que eu me identifico muito com isso? A Patrícia falou algo aqui, né, de uma doença muito... Ela passou um vale muito grande. Todos nós temos histórias para contar. E eu, durante aproximadamente uns 5 anos da minha vida, foi exatamente assim que eu me senti: morto. Eu posso falar, eu sei o que é problema emocional, eu sei o que é depressão, eu sei o que é falência, eu sei o que é tudo isso. Mas no fundo, eu sempre acreditei que Jesus um dia ia me tirar daquele lugar. Sabe, queridos, eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Jesus, Ele continua realizando curas, milagres, sinais. Jesus, Ele ouve o teu choro, se aproxima e te toca. Não existe nada impossível para Deus. Morte física, problemas emocionais, problemas de saúde, dívidas, algo que está empancado, que não vai para frente. Temos que tomar posse da palavra de Deus, que diz que, se preciso for, cadeias serão quebradas e grilhões serão arrancados, para que Deus faça um milagre ao nosso favor. Não existe nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Creia nisso, creia nisso. Talvez você chegou aqui angustiado, entristecido, entristecida, tendo a certeza: meu Deus, essa causa na justiça está há anos. Meu irmão, minha irmã, faz o seguinte: faz um passo de fé. Faz um passo de fé. Hoje eu vi tantos testemunhos lindos aqui nesse lugar. Sabe, eu fico tão feliz quando eu escuto isso. É portas de emprego, é gente sendo curada de doença, é gente se levantando, é gente conquistando, é gente prosperando, porque Jesus continua tendo compaixão, Jesus continua tocando vidas, Jesus continua fazendo milagres, porque Deus continua sendo Deus e não existe nada impossível para Ele. Aplauda o Senhor bem forte aqui nesse lugar. Aplauda o Senhor bem forte aqui nesse lugar. Deus ainda ressuscita sonhos. Deus ainda ressuscita sonhos. Saia daqui com essa palavra. Se preciso for, cadeias serão quebradas e grilhões serão quebrados, porque Cristo vai trabalhar ao teu favor em nome de Jesus.
gente finalizar, para a gente orar, outra coisa que eu acho sensacional deste texto é que Deus, Ele interveio em favor do seu povo. A Bíblia diz que depois que esse jovem ele ressuscita, houve uma alegria geral naquele. Alguns ficaram com medo, ficaram atemorizados. Outros louvaram a Deus, outros ficaram extremamente felizes, porque ali houve um milagre. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? É que quando Deus nos visita, é sempre para trazer vida, nos dar alegria, nos restituir do que perdemos, e para receber de nós o louvor e adoração dos seus feitos. Outra coisa que eu gosto demais é a área da adoração, de louvar, de gritar, porque eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Deus me tirou, e é por isso que quando eu louvo, eu adoro, eu quero chamar a atenção do meu Deus, aquele que fez por mim, e que vai fazer por você também, queridos. Aquele que quando chega o lugar muda, aquele que quando chega até o que está morto se torna vida, aquele que quando chega muda o cenário, aquele que entra nas nossas vidas e arruma a casa e nos dá direção e nos dá equilíbrio e nos posiciona em lugares de destaque e nos posiciona em lugares de honra, porque esse é o nosso Deus, é Ele que diz que vai fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Você precisa crer nessa palavra, onde Jesus está, a vida, a cura, a paz, a alegria e a esperança. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nesse lugar? Alguém pode glorificar o nome do Senhor Jesus, agradecer a Ele por tudo que Ele já fez por nós, o que Ele vai fazer por nós, louvar a Ele, agradecer a Ele, também desfrutar da presença dEle. E aqui eu quero profetizar na sua vida. Levanta as tuas mãos aos céus, a mão direita. Para Deus nada é impossível. Ele não só pode restituir tudo aquilo que nos foi tirado, como pode nos dar o que nós nunca tivemos, quando o buscarmos de todo o coração. Eu vou repetir novamente. Continua com as tuas mãos aos céus assim. Para Deus nada é impossível. Ele não só pode restituir tudo aquilo que nos foi tirado, como pode nos dar o que nós nunca tivemos quando o buscarmos de todo o coração. Ah, queridos, como eu creio nessa palavra. Eu estou vivendo essa palavra. Você vai viver também essa palavra. Porque a palavra de Deus é soberana, ela não muda. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero te pedir nessa noite que você se coloque de pé aqui.